indicador acústico de excesso de temperatura. Quando se ultrapassa a temperatura de disparo previamente ajustada, o circuito emite um aviso acústico que se mantém até que cesse a alimentação ou baixe a temperatura. A temperatura de disparo se determina com um potenciômetro de ajuste. Funcionamento. O circuito permanece inativo quando está por baixo da temperatura de disparo. Quando a temperatura aumenta até alcançar um valor, que estabelecemos previamente mediante um ajuste do potenciômetro P1, o circuito se dispara e emite um aviso acústico. O elemento sensor é um diodo de silício. A tensão entre os terminais de um diodo de silício varia com a temperatura. Apesar de que esta variação seja muito lenta, ela é suficiente para ser detectada com um comparador. Neste caso se utiliza como comparador o amplificador operacional 1A. Quando a temperatura supera o nível pré-fixado, a tensão no terminal inversor do amplificador operacional, terminal 2, desce abaixo do nível de tensão do terminal 3, o que faz com que a saída do comparador, terminal 1, seja próxima à tensão de alimentação e ao estar conectada à porta NAND, o 2, a faz com que se ative o oscilador, formado com portas NAND, cuja saída, por sua vez, excita o transistor que faz com que soe o alto-falante. Experimento. Para realizar um experimento de ajuste de temperatura procederemos da seguinte maneira: com o circuito apagado vamos colocar o potenciômetro P1 no seu valor mínimo. Pegamos o diodo entre dois dedos e apertamos o corpo do componente para que suba a temperatura aproximadamente a uns 35 graus Celsius. Depois de 1 minuto mais ou menos, podemos conectar a alimentação, e não acontecerá nada com o circuito. Agora começaremos a mover o potenciômetro lentamente até que o alto-falante faça algum ruído. Nesse mesmo momento deixaremos o potenciômetro nessa posição e distanciaremos os dedos do diodo. Depois de alguns segundos, quando o diodo esteja à temperatura ambiente que é inferior, o alto-falante deixará de fazer ruídos. O circuito. O capacitor C1 conectado em paralelo com a alimentação, mantém estável a tensão de alimentação, já que o circuito é muito sensível a variações de tensão. Na entrada, encontramos o diodo sensor conectado ao comparador, de forma que quando a temperatura não chega à estabelecida a saída do comparador será de um nível baixo, já que a tensão do terminal 2 é maior que a do terminal 3. Ao contrário, quando se chega à temperatura fixada, a tensão no terminal 2 é maior que no terminal 3 e a saída passa a nível alto. Esta saída ativará o oscilador de portas NAND, que por sua vez ativará o transistor Q1. O capacitor C2 mantém por algum tempo a tensão de disparo e a resistência R5 descarrega o capacitor. Se fosse eliminada, demoraria muito em descarregar-se devido ao reduzido consumo deste tipo de portas. Experimentos. O tom de aviso é muito baixo para que não seja incômodo, ainda que se possa fazê-lo mais agudo substituindo o capacitor C3 por outro de menor capacidade. Um experimento interessante é o de utilizar o circuito para detectar o acendimento de uma lâmpada incandescente, situando para isso o diodo nas suas proximidades, de maneira que quando alcance certa temperatura nos avise. Também pode ser usada junto ao radiador de um transistor. Neste caso, o diodo deve ser conectado a fios de suficiente comprimento. Nunca desista!